Oi gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Gabriela e esse é o canal Pilha de Livros. Antes de começar o vídeo, eu quero desejar feliz ano novo para todo mundo, que 2021 seja um ano muito bom, muito maravilhoso, que traga coisas boas na vida de todo mundo, inclusive a vacina, para a gente poder voltar à vida mais ou menos como era antes, com mais consciência, né? E, claro, não se esqueça de curtir o vídeo, comentar, compartilhar com as pessoas que você gosta para incentivar elas a ler também, para elas compartilharem as leituras. E se inscrever no canal se você ainda não foi inscrito, tá bom? 2020 foi um ano bem atípico para o mundo todo, né? A gente viveu uma pandemia. A gente viveu não, a gente ainda tá vivendo uma pandemia e mudou a rotina, mudou a forma como eu trabalho, mudou tudo na minha vida. Meu Deus do céu, se for parar pra pensar, dá até um pouquinho de vontade de chorar. Mas, não sei se pode dizer que é uma parte boa da pandemia. Eu li bastante. Eu li 32 livros ano passado e foram livros que saíram muito da minha zona de conforto. Eu já falei aqui várias vezes que eu gosto muito de romance, de fantasia, e ano passado foi um ano que eu li muito terror, suspense. Acho que pra distrair a cabeça mesmo, né? Tirar um pouquinho a cabeça do que a gente tá vivendo. E nesse vídeo eu separei 5 leituras que eu amei do ano passado e uma que eu já não posso dizer a mesma coisa, já que ela não foi tão boa assim. Esperando silêncio. É bom você saber aí, quando você estiver editando esse vídeo, que terça-feira é um dia que não é bom pra gravar, porque tem barulho de jogo. O quinto livro que eu mais amei em 2020 foi Caixa de Pássaros, do Josh Malerman. Eu sempre falo, acho que é assim que fala o nome do autor, porque a gente lê muito autor estrangeiro e não tem nenhum Santos, Silva, mas esse ano eu prometo que eu vou melhorar e vou ler mais autores brasileiros. Eu comprei esse livro quando saiu o filme na Netflix e ele ficou abandonado na minha estante. Eu li logo no começo do ano, porque eu tava a fim de dar uma coisa diferente, pra abstrair a cabeça, né? E peguei ele porque eu sabia que era um suspense. Ele conta a história da Mallory, que ela tá vivendo num mundo pós-apocalíptico em que as pessoas não podem sair na rua de olho aberto, porque tem alguma coisa lá fora, não se fala o que, né, que mata as pessoas. Então tem toda aquela confusão, um monte de gente morre e tudo mais. E a Mallory acaba ficando com 2 bebês. Esse livro ele é contado em 2 tempos. Logo quando começa esse apocalipse e um tempo depois, quando as crianças que estão com a Mallory já estão um pouco grandinhas, acho que com 5, 6 anos, se eu não me engano, o menino e a menina. E nesse tempo futuro, né, eles precisam sair de onde eles estão para ir até um determinado lugar que lá dizem que é seguro. E para ir nesse lugar, eles enfrentam cada perrengue que eu fiquei muito ansiosa. Eu acho que foi o primeiro suspense que eu li, me deu uma animada, né, para ler esse gênero. E então foi um livro muito, 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 muito bom de 2020. Meio clichê, né, porque todo mundo já conhece a história, mas eu gostei demais. É importante falar também que a sequência dele, chama Mallory, já foi lançada pela Intrínseca. Então, já tá na listinha aí dos livros para ler em 2021, porque a história é muito boa e eu torço para que a continuação também seja tão boa quanto. O quarto livro que eu mais amei em 2020 foi Menina Má, da Dark Side. Ele não tá aqui comigo, tá emprestado, mas é uma edição maravilhosa. Eu vou colocar ela aqui no cantinho
Todas as edições da Dark Side que eu vi até hoje são lindas. Olha, um primor. Mas enfim, o livro conta a história de uma criança chamada Roda, uma menina. E digamos que é uma criança com umas características meio peculiares. A história começa contando que ela perdeu um concurso de caligrafia na escola, perdeu uma medalha, né, que era para ser dela, que ela acha que era para ser dela, mas ficou com outro menino. E ela começa a atormentar a vida desse menino sem parar em todo lugar. E num passeio, esse menino morre. Então fica aquele. Como que aconteceu essa morte, né? Todo mundo fica querendo saber o que aconteceu. Só que a mãe da Roda sabe a filha que ela tem. Então ela começa a meio que questionar, que ir atrás para saber se a filha tem algum envolvimento com aquilo. É um suspense também, outro suspense, né? Ele prendeu muito a minha atenção, eu li bem rapidinho. Na verdade, não tão rapidinho assim, porque eu li em uma leitura coletiva. Então a gente vai lendo assim por dia, mas o final eu meio que desgambelei e li tudo de uma vez só, porque eu não aguentava pra saber. E eu fiquei pensando que, apesar do foco do livro ser a Roda, né, a criança, ele chama muito mais a atenção pra mãe e pro que ela tá vivendo ali, como que eu posso dizer, essa situação pessoal. Porque ela tem dúvidas quanto ao caráter da filha dela, então ela vai atrás para saber quais são as características de um psicopata, ela começa a pesquisar. Só que, além dessa história da psicopatia, a menina é filha dela. Então ela fica, tipo, entrego na escola, entrego pra polícia, o que que eu faço? Então eu achei que o livro tem muito mais a ver com a mãe do que com a criança. É bom falar também que tem um moço que limpa lá o prédio que ela mora e esse cara atormenta muito, muito ela. E o jeito que ela dá nele, que ela resolve essa situação, me deixou assim. Gente, é uma criança que eu nem sei que adjetivo dar pra ela. Eu gostei muito da história, o livro prendeu minha atenção do começo ao fim. Não gostei 100% do final, eu acho que poderia ter sido diferente, mas eu acho que por ter sido desse jeito, esse livro fez tanto sucesso. Então fica aí a dica de leitura, Menina Má, o quarto livro mais amado de 2020. O terceiro livro que eu mais gostei de ler ano passado foi Outlander, A Viajante do Tempo. Logo no começo da quarentena, eu comecei a assistir o seriado, não sabia que era um livro, eu coloquei lá uma coisa aleatória pra assistir. E eu gostei muito, muito da primeira temporada. São episódios longos, mas que prendem do começo ao fim. Então eu fui pesquisar sobre a história e eu vi que eram livros, vários livros na verdade. Eu tô até fazendo a coleção aqui, ó. Deixa eu tirar esse negócio. Eu já tenho alguns aqui, tenho até o último que lançou, que saiu, que eu comprei numa promoção, que eu achei legal comprar. O buraquinho do primeiro tá aqui esperando pra ser guardado. E uma dica, quando você for comprar, se você for comprar os livros do Outlander, não compra esses que tem parte 1 e parte 2. Porque é muito difícil, por exemplo, se você acha a parte 2, a parte 1 tá R$ 120, porque como não tá sendo mais lançado, né, só tá lançando assim, em calhamaço, as pessoas que estão explorando no valor. Então compra o calhamaço mesmo, paga ali seus R$ 60, R$ 70, que vale a pena. E vale a tranquilidade, porque teve um que eu fiquei tipo uns 3, 4 meses atrás até achar um preço razoavelmente bom. E depois disso eu não comprei mais assim, só comprei grandão. Agora sobre o livro, especificamente, ele conta a história da Claire, que é a viajante do tempo, e do Jamie. A Claire vai pra Escócia com o marido dela, que não é o Jamie, é outro cara, é o Frank. E vão passar um tempo lá juntos, né? Porque eles ficaram muito tempo separados por causa da guerra, que a Claire é enfermeira da guerra. Então eles vão lá se curtir e tudo mais.
E ali em um monumento, numa pedra, assim, eles meio que presenciam um ritual de bruxas. E quando aquilo termina, a Claire vai dar uma espiada no dia seguinte para coletar umas flores e tudo mais, e ela toca na pedra. Assim que ela toca na pedra, ela viaja no tempo. Ela volta 200 anos. E quem ela conhece? O Jamie. Olha, o Jamie. E então ali eles se conhecem e vivem uma história. E é muito interessante, porque apesar de ser 1960 alguma coisa que ela tá, aí ela volta os 200 anos, é interessante ver sobre os costumes, sobre como as mulheres eram tratadas. E a Claire, ela é muito... qual adjetivo que eu posso dar pra ela? Ela é muito teimosa. Então ela sabe que ela tá vivendo um tempo diferente, mas ela não aceita as coisas como são. Ela fica meio que tentando mudar tudo. Então ela arruma muita encrenca por causa disso. E no meio de todas essas encrencas, ela começa a conhecer melhor o Jamie e eles ficam juntos, mas ela tem aquela situação, porque pra frente ela é casada, mas ela não sabe se ela vai voltar, não sabe o que vai acontecer. Na verdade, ela não sabe nem o que aconteceu, ela só sabe que voltou no tempo. Olha, gente, não é à toa que esse livro tem 1 milhão de páginas. A história me prendeu do começo ao fim. Eu gostei demais, 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 tanto que eu já comecei a coleção. Se você não quer saber de spoiler da série do livro, vai pro próximo livro que eu vou falar, porque agora eu tenho que falar uma coisa importante sobre ele. No final da série, tem cenas muito fortes de tortura e de estupro, que podem ser gatilho para algumas pessoas, né? Podem despertar alguns sentimentos não muito agradáveis. Eu conheço muita gente que parou de assistir por causa dessas cenas, porque elas são bem pesadas mesmo. Para mim foi difícil de assistir. E só que no livro não é do jeito que mostra no seriado. O Jamie conta o que aconteceu pra Claire, mas não tem aquilo tudo que mostraram lá. Eu achei um exagero. Então, se você viu a série e tá com medo de ler o livro por causa disso, não tenha medo, porque apesar de tudo que aconteceu, é contado de um jeito mais suave. O livro é bem fiel, quer dizer, a série, né, é bem fiel ao livro, não teve muita mudança, mas no final teve uma mudancinha ali meio importante. Então, vale a leitura, gostei muito. Tô juntando coragem para ler o segundo, porque livrão, né, pessoal? O segundo livro mais amado foi Depois que Tudo Acabou. Eu não tenho ele aqui, ele também tá emprestado pra minha mesma amiga que tá com a menina lá, porque quando o livro é bom, eu falo, leia, leia, depois me devolve. E eu empresto pra quem é de confiança, viu, amiga? Se você estiver vendo esse vídeo aí, fique sabendo. E o livro conta a história da Jersey, acho que é assim que fala o nome dela. Ela tá em casa, tem a mãe, tem o padrasto, tem uma irmã pequena, mostra ali a rotina dela na escola. E ela mora numa cidade em que eles têm um aviso frequente de furacão. Só que eles são muito tranquilos, porque esse furacão que eles tanto avisam nunca passou. Mas, como nem tudo são flores, na época do livro ele passa. E eu vou contar pra vocês. Foi choro da página 10 até a última página. Ver não, né? Acompanhar tudo que ela passou pra tentar se reerguer. Olha, foi difícil, foi muito difícil. Você se coloca no lugar dela o tempo todo. É um livro muito bem escrito, eu achei, porque eu consegui sentir tudo que ela estava sentindo. Ela passa por várias situações difíceis que eu não vou contar para não dar spoiler, mas o livro me prendeu do começo até o fim. E, gente, é choro, 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 choro. Pode preparar o lencinho do lado, porque você vai chorar. Amei. E finalmente, o livro mais amado, mais querido de 2020 foi... Deixa eu ver, aqui assim. Não consigo fazer isso de uma forma legal.
Mas enfim, o livro mais amado de 2020 foi Minha História, a biografia a autobiografia da Michelle Obama. Gente, é inspirador ver de onde ela saiu até onde ela chegou e ver como ela se esforçou, tudo que ela fez. Eu acho que esse livro me deu uma ajuda, sabe, pra não ficar borocochô. Porque apesar de todas as adversidades que a gente está passando, as coisas vão acabar, elas vão se normalizar e tem uma esperança lá no final. A Michelle é uma mulher inspiradora, tudo que ela toca parece que vira ouro. Olha, é um livro maravilhoso, tanto que foi o mais amado desse ano. Eu recomendo, é uma leitura muito boa. Eu li ele no Kindle, porque é um livro bem grossinho também e tava ali numa promoção, eu acabei comprando. Então, foi meu livro mais amado de 2020. E para finalizar esse rolê todo, o livro que eu menos gostei de todos os 32 que eu li foi O Pacto de Três Graces. Gente, pensa numa história, pelo menos pra mim, foi uma história muito confusa, meio sem pé nem cabeça. Conta a história, vou tentar contextualizar porque foi meio difícil pra mim. Conta a história de uma vila de bruxas. Uma bruxa se apaixona por um demônio da floresta. Aí eles ficam juntos, meio que fazem ali um pacto pra vila ter saúde o tempo inteiro e tudo mais, não ter problema. Só que pra esse pacto acontecer, a cada tempo, são 7 anos se eu não me engano, eles têm que mandar um santo, um garoto ali escolhido pela vila, pra correr na floresta. Eles mandam uma pessoa literalmente pra morrer lá dentro. É uma história muito confusa. Na época desse livro, eu não lembro o nome dos personagens, porque eu não consegui me conectar com nenhum deles. Olha, difícil. Não me lembro o nome dos personagens, mas são 2 meninos e uma menina. Um dos meninos é o que vai correr pra floresta e eles 3 são amigos. Eles começam a notar na vila que as coisas estão começando meio que dar errado mais cedo. Porque quando eles precisam enviar o santo, as coisas começam, tipo, sei lá, a florzinha não nasce. Aí já sabe que tá na época. E as coisas começam meio que dar errado mais cedo. Então eles percebem que precisa enviar esse menino para a floresta. Só que o amigo dele acha que é ele que tem que ser enviado para a floresta, não o outro. E a menina acha que nenhum dos dois tem que ir, que eles têm que dar outro jeito de resolver essa situação. No dia da corrida, o que acontece? Correm os 3 para dentro da floresta. Gente, é surreal essa história. No começo eu não entendi nada e no final eu entendi menos ainda e eu me esforcei pra terminar. E eu lembro que eu postei até uns stories que eu tava tipo na página 100 e não tinha acontecido nada ainda. Nada de relevante, nada de interessante pra história. Se eu não me engano foi começar a acontecer lá pra página 120, 130 que começou a acontecer alguma coisa. Mas é um livro que eu não gostei, eu não me conectei com os personagens, tanto que eu não lembro o nome de nenhum deles. Não me conectei com a história, não me conectei com nada. Então, entre todos os que eu li, foi o que eu menos gostei. Tem gente que leu e gostou? Tem muita resenha positiva na internet. Mas, infelizmente, pra mim, não foi o que aconteceu. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado de saber quais foram os meus livros mais amados de 2020 e o que eu não gostei tanto assim. Um beijo. Ah, não esquece de curtir, comentar, compartilhar com os amigos, se inscrever no canal. Até a próxima!